Muito bem, pessoal. Hoje eu gostaria de gravar um vídeo, e esse vídeo aqui é interessante, porque eu quero falar um pouco sobre um problema que eu identifico por aí, e realmente tá, tá incomodando bastante, que é essa mania, né, das pessoas ficarem repostando, né, repetindo coisas que não entendem, coisas que não fazem a mínima ideia, só porque elas ouvem algo diferente, ouvem alguém falando coisa que ela não ouviu ninguém falar ainda, principalmente na questão da igreja, e eu estou falando isso para pregadores, ensinadores, pessoas que têm alguma relevância, né, em relação a exercer algum tipo de influência sobre outras pessoas. Parem de ficar repetindo coisas que vocês não fazem a mínima ideia. Não é porque algo faz sentido aos teus ouvidos que aquilo é verdadeiro. E tem muita coisa surgindo atualmente, principalmente nessa era dos podcasts, né, dos vídeos, dos reels, né, dos shorts, e você vê um monte de gente falando umas coisas que são absolutamente sem fundamentação, e as pessoas copiam, as pessoas repetem, e estão repetindo até em cima dos púlpitos. Isso é um problema, sabe? Isso tá incomodando bastante, porque afinal de contas, aonde está a consideração pelo público? A consideração pelas pessoas que vão lá nesses cultos para ouvir uma palavra de Deus, uma palavra sadia, uma palavra fundamentada, e ouvem bobagens que as pessoas repetem sem nem saber o que estão dizendo. Isso está sendo muito comum atualmente. Eu vejo muito disso mesmo. E uma coisa que eu vou usar, poderia usar centenas de exemplos, muitos exemplos, mas eu vou usar um que é muito claro, porque está muito em voga. É aquela velha máxima: Deus não existe, Deus é. Né? Aí vem aquele ar de, nossa, que coisa reveladora, que profundo. E aí vem toda aquela ladainha, né, de alguém que não estudou, alguém que não leu, alguém que nem sequer se parou para pensar sobre o que está repetindo. Faz muito sentido, é muito interessante, mas para quem sabe, para quem entende do negócio, é realmente algo de doer, sabe? De doer. E até de causar tristeza, porque afinal de contas, as pessoas que estão ouvindo aquilo ali vão acreditar naquilo ali e vão agir da mesma forma. Então, esse advento dos podcasts, né, dos vídeos curtos, né, de pessoas desconhecidas falando e as outras param para ouvir, e aí frases prontas, coisas que, como eu sempre digo, são boas de ouvir, né, fazem bem, parecem muito lógicas, né, parecem revelações profundas, só são assim porque você não estudou, você não parou para ler um livro, né, para pesquisar minimamente sobre o assunto. E pesquisar minimamente não é ler um artigo ou dois, uma página, ou ouvir um outro vídeo, um outro comentarista falando a mesma coisa, repetindo a mesma coisa, aquela caixa de ressonância que a gente vê nas redes sociais, né? Que é tudo a mesma história, tudo o mesmo papo. Pinta num lugar, todo mundo replica, todo mundo compartilha, nem sequer né, nem sequer se dão ao tempo de meditar sobre aquilo ali, verificar se faz sentido no real, se confere com alguma coisa palpável, né? Sólida, com substância. Realmente é triste, realmente é triste. Nós estamos hoje, né? E isso não vem de agora, mas hoje nós estamos aí com inúmeras possibilidades de estudar, de pesquisar, de adquirir conhecimento. E online se faz isso de forma muito prática, muito rápida. Né? Você consegue acessar diversos autores, materiais de forma muito rápida. Mas eu quero dizer uma coisa: para quem quer ter um estudo realmente sólido, consistente, tem que pegar livros físicos, sentar e ler um livro. Por quê? Porque quando você senta para ler um livro e você lê aquelas páginas uma após outra e você está limitado ao conteúdo que está diante dos teus olhos, que você não pode fugir, você tem que, frase por frase, palavra por palavra, degustar, sabe, exaurir o significado, o sentido, para ter uma interpretação, um entendimento. Você só consegue fazer isso se fazer sentado em um local apropriado, né? De forma responsável e disciplinada.
Portanto, eu quero fazer um apelo a você que está me ouvindo. Não faça como todo mundo está fazendo. Não é porque todo mundo está repetindo uma frase que aquilo ali de fato é verdade. Vá verificar, vá atrás, pesquise. São autores, são influenciadores, pessoas que surgem aí toda semana e a galera começa a compartilhar, começa, né, olha com os olhos como se fosse, né, o primor da iluminação intelectual e teológica que apareceu, que estava oculto durante os séculos, durante as eras, mas agora Deus levantou ali o gás da Coca-Cola. Por favor, pessoal, não façam isso, não façam isso. Isso realmente é um problema para vocês mesmo, né, que tem essa atitude, e para as pessoas que vão perder o tempo te ouvindo, vão perder o tempo parando para ver o que tu tem a dizer. Então não faça isso, vai estudar, né? Vai estudar, vai ler, compre livros, teologia sistemática, né, comentários, dicionários, senta, estuda, fica em silêncio por um bom tempo e não saia afoito para repetir bobagens que você não sabe que é bobagem, mas para ti soam como, né, o top do top da revelação. E é bobagem. E para ilustrar esse vídeo, eu gostaria de usar, né, um recorte de um vídeo que foi postado hoje, que eu assistindo, né, uh, eu acho que cai como uma luva, exatamente nisso que eu estou falando, tá? Cai como uma luva. Nós sabemos que o Caio Fábio, né, é um expoente aí no meio da cristandade, muito polêmico nas suas postagens, eu não concordo com ele, eu acho ele absolutamente ultrapassado, né, e um paroleiro, digamos assim, né, só que ele não é uma pessoa idiota, né, ele é inteligente, ele sabe muito bem manipular os seus ouvintes, que a maioria deles consiste em pessoas que jamais estudarão alguma coisa a não ser ouvir o que ele tem a dizer, aí é muito fácil, né, aí é muito fácil. E esse recorte é do canal Brasil Paralelo, tá? De um programa semanal que é o Rasta News. Né? É um programa, digamos, humorístico, né? Um pouco sarcástico, que trata de inúmeros assuntos, né? Da realidade intelectual, cultural. Né? Ele fala de política, de muitas coisas. Né? E hoje ele falou então sobre um ponto específico e num determinado ponto do vídeo ele trouxe então um quadro, né, que ele sempre traz em todos os programas, que é o troféu bigodagem, né, que é uma forma sarcástica de premiar, né, alguém, né, por algum ato, né, malandro, né, uma malandragem, alguma coisa assim, né, né, que o camarada é ligeiro, entendeu? Que ele consegue passar os outros para trás e tal. Então, cada semana tem um que recebe esse troféu bigodagem, né, que é o nome do quadro. E hoje ele entregou então para o Caio Fábio, justamente pela participação em algumas frases que ele disse num programa em que ele fez junto com o Luiz Pondé, né, com o Pondé, que também é um filósofo brasileiro e tal. E aí Caio Fábio vai falar sobre a existência de Deus, né, e ele vai trazer então aquela frase chocante, né, quanto mais ateus tiverem no mundo, melhor para o evangelho. Né? Aí depois ele entra com aquela outra frase batida, né, porque Deus não existe, Deus é. E aí ele vem com um monte de coisas, tá, para um monte de argumentos, digamos assim, palavras, né? E ele tem uma lábia muito bem articulada, digamos assim, para enganar os seus ouvintes, né? E é justamente sobre isso que o comentarista aí do programa, ele comenta, né? Ele vai falar o quão desprovido de conteúdo é o que ele fala. Mas aos ouvidos, né, de pessoas que não entendem, que não têm esclarecimento, parece, né, o suprassumo da revelação e da interpretação e da teologia bíblica, tá? Então, justamente, eu gostaria que você assistisse, né, essa parte que eu vou colocar aqui, são alguns minutos, não é muito longo, é só um recorte do programa, vou deixar o link do programa completo do canal
aqui nos comentários, na descrição desse vídeo, tá? Vou deixar o link se você quiser assistir o programa inteiro, ver do que ele estava falando, né? E no que ele incluiu, então, essa fala do Caio Fábio. Mas o objetivo desse vídeo, e aí eu quero dizer aos sensíveis, né, que são todos dodói, se ouvir algum palavrão, né, a pegada do programa é justamente uma pegada sarcástica e debochada. Então ele usa de alguns palavrões, tá, que talvez os ouvidos mais sensíveis não podem ouvir. Então, se você tem essa sensibilidade extremamente aguçada, né, você não assista, né, já cancela o vídeo por aí e vá fazer outra coisa. Você entender o que ele quer dizer, apesar da forma como ele está dizendo, tá? Então, porque ilustra muito bem esse negócio, né, dessa onda, né, que tem no Brasil aí dos camaradas, né, que fazem aqueles discursos, né, muito bem elaborados, muito bem articulados, cheios de palavras pouco usuais pelas pessoas comuns, e aí aquilo ali soa aos ouvidos como se fosse, né, o ápice, né, da capacidade intelectual. Assista esse vídeo depois e reflita, né, sobre esse vídeo que eu fiz. Reflita sobre esses meus argumentos, sobre isso que eu estou expondo, né? E não faça parte desse grupo de pessoas que tem aquela síndrome do papagaio, né? Síndrome do papagaio, que só repete aquilo que ouve e não faz ideia do que está repetindo. E olha que tem alguns papagaios que, muito bem treinados, eles inclusive até repetem alto em bom som, numa afinação perfeita. Mas completamente ignorantes acerca daquilo que eles estão falando. Então não faça isso, não faça isso. Muito menos use desse artifício nas suas pregações, nos seus ensinos. Não repita coisas só porque você acha bonito, né? Vá e aprenda, senta, tenha a humildade de sentar, estudar, pedir para Deus a iluminação e o esclarecimento conforme você vai estudando. E aí sim você vai ser bem sucedido. Tá bom? Esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado, pessoal. Assista aí. E falando em bigodagem, é hora do nosso troféu bigodagem. O troféu medalhão de bigodagem de hoje vai para ninguém menos que Pastor Caio Fábio. Eita, Pastor Caio Fábio. Esse aqui é um medalhão de primeira, um medalhão reverendo. Recentemente andou circulando um vídeo dele aí no programa de outro ilustre medalhão da nação, o Pondé. E Caio Fábio começa com uma afirmação bombástica. Quanto mais ateus houver no mundo, melhor para o Evangelho. Essa frase em si não é nem verdadeira nem falsa, né? Muito pelo contrário. Se você achar que isso é um final do fim do mundo e que, portanto, Jesus está voltando, pode até ser uma coisa boa para você que está fazendo o cálculo. Mas não para quem será julgado pela conclusão do Evangelho. O ponto é que a declaração causa um choque por vir da boca de um pastor. Assim como a declaração subsequente, porque Deus não existe. E aí ele manda a pérola que adora no medalhão. Deus é. Melhor para o Evangelho. Porque na realidade Deus não existe. Deus é. Então Deus não está aberto, Deus não é matéria de discussão de nenhuma natureza, de constatação, de palpabilidades, de demonstrações, de nada. Então ele não existe porque ele não está em momento algum, em lugar nenhum, para ser provado, demonstrado ou apresentado. Aqui é aquele momento em que o medalhão se usa de afirmações metafísicas cuja veracidade está em planos distintos, né? E usa aí das palavras como se elas fossem unívocas, como se elas se referissem à mesma coisa. Né? Sei lá, quando você vai ver Santo Tomás tratando da existência de Deus, ele não usa o verbo existire, né? Ele usa o verbo essere, né? Respondeu dicendum quod Deum esse quinque vis probare potest. Que é isso, rapaz? O que você tá falando? Nada a ver. Mas o ateu normalmente tá pouco se ferrando pra isso, né, meu irmão? Você não vai ver um ateu dizendo que, não, Deus não existe, mas ele é. Ele vai dizer que não existe e acabou. Quando você diz que Deus é, você está dizendo que a existência está contida nele, né? E que ele não é contido pela existência. Aí o nosso medalhão vem e fala, ele não está em lugar nenhum para ser provado. Calma aí, né? Se eu for usar dessa mesma estupidez dele, eu diria que ele está negando a onipresença de Deus, né? Mas o que ele provavelmente quer dizer é que Deus não está contido em lugar nenhum para que você possa aplicar lá algum método científico nele, né? Mas ele não precisa estar contido em lugar algum para que você possa inferir algo sobre ele através dos seus efeitos, né? Como o próprio Santo Tomás vai mostrar que é algo próprio da razão natural, né? Não é nem artigo de fé essa porra. Aí quanto a ele estar alheio das discussões humanas, por um lado, beleza, ele é inescapável, né? Independentemente das conversas de clube de gente chique que estiver rolando, ele tá lá. Mas por outro, ele às vezes participa ativamente das discussões, né, meu filho? Seja pra dar um quem é tu, Jó, ou quando ele mesmo se faz carne e vem bater boca com os fariseus, né? Então qual o sentido em que o medalhão emprega essas lindas palavras ao afirmar essas coisas? O ouvinte que se foda pra fazer a exegese disso aí. Mas o melhor é essa parte aqui, né?
A religião é toda newtoniana, nas suas palpabilidades, nas suas obviedades, no universo fixo, no que não muda. E o Evangelho é extremamente quântico, está em movimento. Que pariu, essa é de fuder, né? A rapariga quântica. Que cacete ele quer dizer com isso, né? Porque ele mesmo veio do calvinismo. E sejam quais forem as diferenças que a gente tenha, a religião newtoniana é incompatível com o calvinismo, né? Você nunca vai ver um calvinista real negando a trindade como Newton fez, né? Muito menos um católico. Então ele não pode estar falando que a religião é newtoniana nesse sentido, né? Nesse sentido, quem está sendo newtoniano é ele, né? Que afirmou que Deus não existe e esqueceu que o Evangelho afirma que ele adentrou a existência por geração, como Deus Filho. Né? Então não dá para ser isso que ele está querendo dizer. Então o que é que ele quer dizer, cacete? Nada. Ele está pegando aí emprestado um outro grande nada de outro medalhão, né? No caso, o Fritjof Capra, que afirma que o mundo ocidental foi tomado pelo mecanicismo newtoniano, um negócio que mal durou 200 anos, dos 2000 do Ocidente, e usa o termo do mesmo jeito que o esquerdista usa a palavra fascista, né? Para designar aquilo que ele acha que é ruim. Então, porra, a física quântica e a física clássica não tem nada a ver com isso aí, né? 99% da galera que usa esse jargão aí não sabe nem derivar um polinômio, porra. E 1% que sabe deve dar risada depois de usar esse papo pra comer gente, né? É o Gadon de Higgs. Enfim, o que importa é que no limite da vulgaridade atual própria do medalhão, quântico significa sutil, elaborado, um bom vinho em Barcelona. E newtoniano é tosco, de mente fechada, galinhada com pitu. Então, de tudo que esse cara falou, o que é que ele realmente disse? Porríssima nenhuma, né? Um absoluto nada que pode ser interpretado como virtualmente tudo. Mas aqui, ele mostra que sabe uma coisa que um medalhão experiente deve saber: jogar para quem te assiste de maneira a confirmar o que eles já acham. E quem é que assiste e compartilha alegremente esse tipo de vídeo? Brasileiros cuja maioria vem de lares que professam cristianismo, ao menos nominalmente, para marcar um X ali no formulário do IBGE, né? E com uma formação cristã muito mal feita por um clero igualmente mal formado, né? Nesses meios rola um negócio escroto, né? Que é tipo um sentimento antirreligioso acompanhado de um afeto pró-Cristo, né? É a maior bola quadrada que o diabo inventou isso aí. Só que esse Cristo aí é um Cristo amputado, do qual a galera só lembra que ele mandou atirar a primeira pedra, aquele que nunca pecou. Mas esquece a parte que ele manda a rapariga parar de pecar, né? Isso aí dá voz a uma série de ressentimentos que vão se voltar contra aquilo que esses possuídos por esse papo acreditam ser a religião organizada. Tudo isso associado aí a um desejo de poder ser bom independentemente dela, né? Ou seja, Caio Fábio se apresenta como aquele professor gente boa, daquelas matérias desimportantes para cativar aluno vagabundo. Tipo, tá ligado aquele professor de geografia que sabe que vocês não vão estudar qual que é a diferença entre as rochas sedimentares e metamórficas? E aí ele manda fazer um trabalho sobre coleta de lixo para passar todo mundo? É tipo isso, só que no caso do professor de geografia, é ele quem avalia a prova, né? O mesmo não vale pro pastor Caio Fábio. Ele não se importa em partir as vestes do Deus que morreu na cruz, desde que ele fique com a parte mais sedutora, com a qual se fará medalhão, prometedor de todo o poder da misericórdia divina e escondendo a régua terrível e inefável do julgamento que incide sobre a responsabilidade humana. Merece aqui o troféu medalhão de bigodagem.